Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou aluna do nono período de Direito. Eu e meus colegas viemos aqui para esclarecer um pouco e falar um pouco sobre o conteúdo, que é a ação monitória. Espero que fique de fácil entendimento e que possa sanar as dúvidas de todos vocês, tá? Continuem nesse vídeo e bom estudo. Vamos falar um pouquinho sobre a ação monitória, O procedimento monitório ele pode ser dividido em duas espécies, pura e documental. O direito brasileiro adotou apenas o procedimento monitório documental. Assim, entre nós, a ação monitória é definida como procedimento especial, que tem por finalidade a formação de título executivo judicial a favor de quem tiver prova escrita, na qual conste obrigação de pagar soma em dinheiro, obrigação de entregar coisa fugível ou infugível, de bem imóvel ou imóvel e obrigação de fazer ou de não fazer. Passando para a natureza jurídica, na vigência do CPC de 1973, questão controvertida a respeito da natureza jurídica do procedimento monitório se instaurou no âmbito doutrinário. Em síntese, 3 correntes foram estabelecidas, mas o atual Código de Processo Civil adotou a terceira corrente que diz: considera a monitoria um procedimento especial do processo de conhecimento, conquanto a monitoria conjugue atos típicos do processo de conhecimento e de execução. A função principal do procedimento monitório é a formação de título executivo judicial, assim como todo e qualquer processo de conhecimento de natureza condenatória, mediante cognição fundada apenas em prova documental apresentada pelo autor. Agora vou falar sobre a legitimidade ativa e passiva. No que tange à legitimidade, a ação monitória não se distingue de qualquer outro procedimento que versa sobre direito patrimonial. Assim, poderá valer-se da ação monitória o titular do crédito consubstanciado na documentação que instrui a inicial. Legitimado passivo, por sua vez, será aquele ao qual se atribui a condição de devedor. Existindo solidariedade ativa, possível é a formação de litisconsórcio ativo entre todos os credores, o mesmo ocorrendo no polo passivo no caso de solidariedade passiva. Já na prova documental, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem imóvel ou imóvel, ou adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Exemplos de títulos que podem dar ensejo ao procedimento monitório: contratos sem os requisitos que o caracterizam como título executivo, título cambiário prescrito, a exemplo do cheque, a súmula 299 do STJ, declaração unilateral, guias de contribuição sindical, contas de telefone, água e energia elétrica, cartas, bilhete, entre outros, desde que revelam a obrigação certa, líquida e exigível. Falar um pouquinho sobre o objeto da ação monitória, O objeto imediato da ação monitória é a constituição de título executivo contra o devedor. A constituição do título, todavia, não se dá pela declaração e condenação pelo juiz, como ocorre na ação ordinária, mas sim em face da inércia do devedor, que não opõe embargos ou em face da rejeição destes. O objeto imediato pode referir-se à soma em dinheiro, à coisa fungível, à coisa infungível ou a determinado bem móvel ou imóvel. A obrigação de fazer e de não fazer também pode ser exigida pelos procedimentos monitórios. Boa noite. Os tópicos que eu irei apresentar hoje é sobre a competência, o procedimento, a sentença e a coisa julgada da ação monitória. Então vamos à explicação. Na ação monitória, a competência para ajuizar permanece ao foro do domicílio do réu. Tratando-se de negócio jurídico, a ação poderá ser ajuizada no foro de eleição, convencionada entre as partes e prevista expressamente em cláusula contratual, conforme previsto no artigo 63 do CPC de 2015. Se a dívida da ação monitória decorrer de relação de emprego ou trabalho, a competência será a da Justiça do Trabalho, conforme o artigo 114 da Constituição Federal. Passando para a parte do procedimento, com base no artigo 700 do CPC, a gente pode ver que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia do título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz. Dessa forma, ainda que o título tenha prescrevido ou que falte algum requisito formal para execução, é possível agilizar o cumprimento desse pagamento por meio de ação monitória. Para isso, na petição inicial é preciso demonstrar 3 coisas: a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo, o valor atualizado e a descrição dos fatos que deram origem à dívida. Já de acordo com o artigo 701 do CPC, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá o mandato monitório e concedendo ao réu o prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios. O réu será isento de pagamento de custos processuais se cumprir com o mandado do prazo. Se o réu não se manifestar, o mandado monitório será convertido em título executivo judicial. Já caso o réu discorde,
poderá apresentar embargos monitórios e declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Não apontando o valor correto ou não apresentando o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados e o autor será intimado para responder os embargos com prazo de 15 dias. Passando para a parte da sentença, segundo o artigo 702 do CPC, o juiz pode condenar o autor de ação monitória proposta indevidamente de má-fé ao pagamento em favor do réu, com multa de até 10% sobre o valor da causa. O juiz também poderá condenar o réu que de má-fé opuser embargos à ação monitória ao pagamento de multas de até 10% do valor atribuído à causa em favor do autor. Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos, conforme previsto no artigo 702 do CPC. Já na coisa julgada, a formação de coisa julgada material no procedimento monitório se dá independentemente da oferta ou não de embargos pelo réu. Tanto é assim que, em posterior à impugnação ao cumprimento de título executivo judicial que se formará, só poderá o devedor alegar matérias supervenientes à formação do título, segundo o artigo 525, inciso 1º do CPC 2015, o que realça a imutabilidade da decisão proferida no procedimento monitório. Vale destacar que depois de ocorrer a conversão e, consequentemente, o surgimento do título executivo judicial, será possível, além da impugnação ao cumprimento de sentença, o ajuizamento da ação rescisória, desde que presentes os títulos, os requisitos legais do artigo 701, inciso 3º. Boa noite. Os tópicos que irei apresentar a vocês é sobre incapazes, massa falida, devedor insolvente e litigância de má-fé. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, primeiro, o pagamento da quantia em dinheiro, segundo, a entrega de coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel, terceiro, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Massa falida é o conjunto de bens, de direitos da empresa falida, abrangendo assim os créditos e os bens, além dos débitos da falida. Desta forma, poderá ser administrada e representada pelo administrador judicial durante o processo da falência. Devedor insolvente é quando declarado judicialmente de que as dívidas do devedor são maiores que o seu patrimônio. Litigância de má-fé é agir com o objetivo de causar dano ao processo e ao outro. É alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ao ato do processo, provocar incidente manifestante infundado, interpuser recurso com intuito manifestante e protelatório. Olá, nós vamos falar agora um pouco a respeito da execução na ação monitória. Antes disso, nós devemos ter em mente que, sendo evidente o direito do autor, o juiz vai expedir o mandado monitório, que nada mais é que uma ordem de pagamento destinada ao devedor, que terá o prazo de 15 dias para efetuar o pagamento voluntário ou para que ele embargue essa decisão. Com o não pagamento ou com a não interposição desses embargos, há a constituição do título executivo judicial, e somente a partir daí inicia-se o processo de execução. A execução aqui ela é feita através de cumprimento de sentença, ou seja, não há a instauração de uma nova relação processual. O cumprimento de sentença ela é feito no bojo do mesmo processo, e ele segue o rito do procedimento comum, previsto lá a partir do artigo 513, ou seja, lá o devedor ele é intimado a efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, não efetuando o pagamento voluntário nesse prazo, é acrescida a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%. Ou seja, o cumprimento de sentença, a execução aqui da ação monitória, ela segue o rito do procedimento comum. Pois bem, agora nós vamos falar a respeito de um assunto bastante interessante aqui, que é se cabe ou não a ação monitória contra a fazenda pública. Na vigência do CPC de 73, havia bastante divergência na doutrina, pois o CPC de 73 não era claro em relação a isso, se cabia ou não
a ação monitória contra a fazenda pública. Parte da doutrina sustentava que não cabia, pois essa ordem de pagamento que é dada na ação monitória, ela contrariava o princípio do precatório, né, o regime de precatório previsto na Constituição, e contrariava também a questão do efeito da revelia contra a fazenda pública. Mas nos parece que o CPC de 2015 acabou adotando a outra parte da doutrina, que falava que essa ordem de pagamento emanada na ação monitória, ela não fere o sistema de precatórios, porque seria um mero pagamento administrativo feito pela fazenda pública. Ou seja, não estaria sendo feito um cumprimento de uma ordem judicial. E a questão da revelia contra a fazenda pública defende que não há mesmo os efeitos da revelia, no caso da fazenda pública não efetuar o pagamento voluntário ou não embargar a decisão que defere o mandado monitório. Nesse caso, apenas com a inércia da fazenda pública, não há a constituição do título executivo. O título executivo ele é constituído apenas com a confirmação dessa decisão pelo tribunal. Nesse caso, há a remessa necessária. E acredita-se que o CPC 2015 adotou essa última corrente, porque há a previsão expressa no CPC 2015 que cabe sim a ação monitória contra a fazenda pública.